E vou iniciar te apresentando, tá? Então, Tá, hoje ok. o conteúdo é com o Leonardo, que vai falar da LGPD, né, e segurança da informação. Então, Leonardo, fique à vontade para se apresentar. Bom, pessoal, primeiramente é um prazer imenso estar falando aqui com vocês hoje, tá? A rede Passo a Passo surgiu na minha vida como literalmente uma mudança de chave. É incrível conhecer profissionais como vocês, tá? Eu acho que a conexão, o network é muito importante nas nossas cadeiras, para a nossa empresa. Conhecer sempre um pouquinho o que o outro parceiro, outra conexão faz é muito importante, até mesmo para indicar para amigos, familiares, aquilo que o Antônio Aidar falou no início, a indicação é muito importante. Então, eu acredito que a rede Passo a Passo tem muito a oferecer para nós, empreendedores, tá? Agradecer a Ellen, agradecer a Larissa, tá? É uma satisfação imensa aqui estar falando para vocês. Bom, eu vou compartilhar minha tela, tá? Por favor, se vocês estiverem vendo já. Ok. Tranquilo, Larissa? Sim. Bom, nosso tema hoje é segurança da informação e LGPD. Como que os dois segmentos se comunicam, tá? Então, eu tentei traduzir isso de uma forma que todos possam entender, tá? Sem falar em termos técnicos, sem falar em tecnês. Então, o nosso objetivo aqui é falar justamente o linguajar de todos, tá? Explicando para vocês um pouquinho sobre a Cubicode. A Cubicode é uma empresa que tem mais de 20 anos no mercado aí, tá? Nós atuamos no segmento de segurança da informação, inovação e tecnologia. Então, nós atendemos empresas desde pequeno, médio e grande porte. A inovação dentro da Cubicode, ela faz parte desde o início. É by design, by default, tá? Então, está presente constante no nosso DNA ali. Nós atuamos em duas frentes, que é a consultoria em tecnologia e segurança da informação e o programa de privacidade, onde tem a união da segurança da informação com a LGPD. Tá? A Cubicode hoje está presente em grandes empresas, desde clínicas, seguradoras. Hoje, a Cubicode presta serviço desde segurança da informação até a implementação da LGPD para a maior seguradora do Brasil, tá? Onde possui mais de 300 franquias vinculadas a essa seguradora. Então, é um desafio muito grande, foi um desafio muito grande para nós, tá? Implementar todo o processo de segurança, ataques cibernéticos, controlar, fazer a gestão de tudo isso e a adequação da LGPD. Também estamos presentes em hospitais, escolas, operadoras de saúde e multinacionais. Um dos exemplos é a Kawasaki, aí, que é nosso cliente já da implementação da LGPD, e nós estamos finalizando o processo com eles lá. Tá bom? Um pouquinho do nosso diferencial. Quem é o Leonardo aí apresentando para vocês? Eu sou DPO, tá? Pela Exim, é uma certificadora internacional. Eu sou o Data Protection Officer, o encarregado de dados que cuida de todos os processos da implementação da LGPD, tá? É a pessoa que vai auxiliar a empresa, auxiliar o controlador, tá? E manter um nível de comunicação e atender as diretrizes e respostas que a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o órgão máximo hoje que fiscaliza a LGPD, possa vir a solicitar num evento de vazamento ou algum tipo de solicitação ao controlador, que é a empresa que vocês são proprietários, tá bom? Também eu possuo certificação em Ethical Hacking,
que é o ethical hack? Bom, Leonardo, você é um hacker. Sim, eu sou um hacker, só que eu sou o hacker ético. Tá? O hacker ético é o hacker responsável por identificar vulnerabilidades ou brechas ou falhas dentro da sua empresa e fazer os apontamentos da alta gestão. Como podemos sanar essa vulnerabilidade, como conduzir a mitigação desse risco, enfim, eu faço toda essa análise da sua empresa. Também tenho certificação em Kanban, Scrum, que são metodologias ágeis, certificação em Cybersecurity, que é a SAP Cibernética. Faço parte da ANAD, que é a Associação Nacional de Advogados de Direito Digital do Brasil, tá? Também da NPPD, e abaixo hoje da NPD, a NPPD tem uma cadeira muito importante e é um braço da NPD aí no Brasil hoje, que é a Associação Nacional de Profissionais de Proteção de Dados. Também tem certificação ITIL, que são metodologias, normas, COBIT, ISO, são as normas que nós utilizamos juntamente com ITIL e COBIT para poder levar um projeto, uma ideia de melhoria para a sua empresa, tá? Se baseando, né, nesses processos para ter um nível de segurança mais eficaz e íntegro, tá? Também faço parte do SAP Business One, tá? Sou um dos membros deles aí hoje no Brasil, tá ok? É um pouquinho da minha carreira, da minha experiência que eu estou apresentando aí para vocês. Bom, como eu disse, sou membro da NPPD, a maior associação de membros ativos da América Latina hoje. A NPPD monitora em tempo real todas as violações de dados que ocorrem no Brasil, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso até passar o link aqui para vocês terem uma visão do que está acontecendo, quem que está sendo multado, como que está sendo multado, qual o valor, por que está sendo multado. É bem legal. Eu vou passar aqui no chat para vocês hoje, para vocês terem uma visão, porque o pessoal fala assim, a NPD não se movimenta, a LGPD, será que a LGPD vai pegar no Brasil? Pessoal, vai, e ela veio para ficar. A LGPD, o início dela, nesses 2 anos agora, ela teve basicamente os mesmos problemas que o Código de Defesa do Consumidor teve quando foi iniciado lá atrás. Então, muita gente não acreditava e hoje ele faz parte do nosso dia a dia. É fundamental o Código de Defesa do Consumidor. Então, a LGPD vai partir para essa finalidade, com esse objetivo, literalmente, tá? Falando um pouquinho de segurança da informação. A Cubicode hoje, ela tem um trabalho onde nós iniciamos uma análise, um diagnóstico de tudo que acontece, tudo que está envolvido tecnologia, segurança da informação dentro da sua empresa, tá? Nós identificamos esses riscos, nós traçamos uma linha estratégica de como iremos abordar esses riscos e como vamos tratá-los, e, a partir daí, nós apresentamos isso aos responsáveis da empresa, tá? De como podemos melhorar, como podemos mitigar ou até mesmo aceitar esse risco, porque o risco ele é contínuo. Ele pode ser mitigado, ele pode ser assumido, mas precisamos identificar o que vamos fazer com esse risco. Então, esse é o papel da Cubicode. Além de identificar, nós traçamos uma linha estratégica junto com os responsáveis da empresa e, a partir daí, coordenamos o que será feito, as implementações, essas melhorias dentro da sua organização. Por fim, todo esse acompanhamento, essa orientação, o nosso objetivo maior é fazer com que isso vire uma rotina dentro da sua empresa. Constantemente, os profissionais que atuam dentro da empresa de vocês, no segmento de tecnologia da informação, eles passam a ter uma visão diferente. Ou seja, tudo que acontece dentro da empresa precisa ser documentado,
precisa ter um plano de estratégia para poder saber lidar quando acontecer alguma coisa. Imaginem só, quando teve o ataque cibernético lá da Renner, parou a empresa, literalmente. Quanto tempo a Renner ficou parada? Qual o impacto disso para a Renner? Quanto de dinheiro a Renner perdeu no período que ela ficou parada, fora do ar? Então, o impacto disso, muitas vezes, dependendo do porte da empresa, pode levar a empresa à falência. Então, é isso que a gente não quer. Então, por isso que a Cubicode tem uma forma diferenciada de trabalhar dentro da sua organização, justamente para tentar prever algo que possa acontecer e sanar ou até mesmo mitigar essas situações, esses riscos, tá? Então, nós fazemos o controle desses ativos, que são os equipamentos que a sua empresa possui. Primordial é a redução dos custos com isso. Ou seja, às vezes eu tenho um servidor parado dentro da minha empresa e eu posso criar um ambiente virtualizado. Eu não preciso, dependendo a classificação, o servidor que eu tenho, eu não preciso comprar outro servidor para me executar uma nova função. Eu posso reaproveitar esse servidor, criando um ambiente virtualizado e gerando mais um campo de atuação e organização dentro da minha empresa. Com isso, eu tenho uma redução de custo, eu não precisei investir um valor desnecessário, porque eu tenho um equipamento que ele está usando 15% da carga máxima dele e eu consigo readequar todos esses processos a ele. Tá? Nós apoiamos todos os gestores, os proprietários de empresa, em suas tomadas de decisão. Tá? A revisão orçamentária é muito importante dentro da empresa, justamente para identificar o que está sendo gasto, como está sendo investido, se isso que eu estou investindo no meu RP, por exemplo, eu estou investindo 10 mil reais por mês no RP. Será que eu estou usando a carga máxima, 100% desse sistema? Será que eu estou usando 30%? Opa, se eu estou usando 30% desse sistema, o valor que eu estou investindo hoje, ele acaba me gerando um custo desnecessário. Então, eu preciso fazer uma análise disso, identificar o que eu estou utilizando, o que eu não estou utilizando, e ver a melhor forma de utilizá-lo, já que eu desejo pagar essa mensalidade, junto ao meu TI, criando um alinhamento estratégico aí de utilização. Planejar ação preventiva é exatamente o que eu disse. A CUB hoje, o objetivo dela é agir antes de acontecer. Porque depois que aconteceu, aí nós temos que apagar um incêndio. Mas, muitas vezes, algumas intercorrências podem me levar para alguns caminhos sem volta. Tá? Como isso acontece, Leonardo? Minha empresa foi atacada por ransomware. Ransomware é um vírus, é um ataque cibernético, onde as pessoas, os hackers, sequestram as suas informações. Então, se eu não tenho um planejamento para mim atuar quando isso ocorrer, eu vou ficar na mão desses sequestradores virtuais. E dependendo da informação que estiver ali dentro desse sequestro de dados, eu vou ter que pagar o que eles estão pedindo. Então, olha o impacto disso para a minha empresa. Eu fico literalmente na mão de bandidos, de hackers do mal, que acabam sequestrando essas informações. E se eu desejo continuar com a minha empresa, eu vou ter que ou pagar ou fechar as portas. Então, Ô, Leonardo, não tem muito o que fazer. Pois não? sem te interromper, mas já te interrompendo, eu fui essa Por semana favor. no Rei do Pão de Queijo e o Rei do Pão de Queijo estava totalmente sem sistema, porque eles invadiram o sistema do Rei do Pão de Queijo. O seu Humberto estava fazendo as notinhas ali na mão, porque eles fizeram toda a parte, não sei se, né, roubaram o software ou invadiram os computadores, eles estavam tentando solucionar. É isso daí, Ellen. Então, o que acontece? Pegando esse gancho da Ellen. Imaginem só, o pessoal, muitas vezes eu vou conversar, dar uma palestra, e eles falam assim, moço, mas aqui já está tudo tranquilo.
aqui já está implementado segurança da informação, a minha TI é eficiente, eu estou literalmente adequado à LGPD, ok. Pegando o exemplo do rei do pão de queijo, imagine só, toda a massa de dados dos clientes do rei do pão de queijo. Em algum momento, ele fez algum cadastro básico para você fazer um pedido de bolo lá, certo? Então, imaginem só esse servidor sequestrado. Os dados estão em posse de quem? Dos hackers. Esses hackers podem vender essa massa de dados para a Dark Web, para a Deep Web, que é o mercado negro digital. Ali existe tudo que vocês possam imaginar. Então, isso é considerado um vazamento de dados? Ainda não sei, precisa ser avaliado. Dependendo do que aconteceu, eu vou ter que me reportar à NPD, que é a Autoridade Nacional, certo? Isso acontecendo, a NPD pode virar para vocês e falar assim, vocês precisam publicizar, ou seja, ir a público e falar que os dados do rei do pão de queijo vazaram. E aí? Você imagina o impacto para a rede rei do pão de queijo divulgar essa informação. Então, eu acho que todo cuidado é pouco. Por mais que nós, como empresários, empresa, temos um respaldo de TI legal, tem a implementação em LGPD ou em curso, ou já implementada, eu acho muito importante sempre revisitar processos, sempre revisitar material, plano de ação, metodologias. Por quê? A gente está conversando aqui, o pessoal já está criando outras coisas lá na frente, atualizando um monte de vírus, enfim, é constante, é mútuo isso, tá? É mutação constante. Então, todo cuidado é pouco quando a gente fala de segurança da informação e a LGPD. Nosso objetivo maior é garantir um aumento de produtividade, onde nós montamos cenários. Quando chegamos na sua empresa, nós traçamos um cenário inicial e aonde queremos chegar. E, literalmente, nós vamos acompanhando a evolução desse gráfico no decorrer da consultoria e da implementação da LGPD, justamente para te demonstrar o aumento de produtividade. Tá? Segurança da informação está atrelada a toda essa cadeia de processos. Tá? São as metodologias, o que vamos fazer para evitar esses riscos, como vamos fazer, enfim, o barramento segurança da informação ele está presente desde o início e até o fim e na continuidade do negócio. Outro objetivo da CUB é trazer uma melhoria de experiência aos usuários. De que forma? Muitas empresas hoje enfrentam um grande problema com SLA. Você ter um SLA baixo ou extremamente alto é muito complicado você administrar uma segurança da informação. Então, o objetivo da CUBCode é sempre zerar todos os SLAs conforme os graus de prioridades. O que isso significa? Eu não posso encerrar o meu dia com 4, 5 chamados abertos para a minha TI. Leonardo, mas eu tenho chamados que dependem da minha fornecedora de software. Ok, isso é um tipo de SLA que será tratado de outra forma, com outro grau de prioridade, com outro tipo de avaliação, aí a gente consegue ponderar isso, tá? Mas todo o fluxo da sua empresa, ela não pode ser interrompido porque caiu a rede lá e eu abri um chamado faz 3 horas. Não existe isso. Eu brinco que segurança da informação precisa trocar turbina de avião em pleno voo. O departamento, eu não posso deixar um departamento ou um usuário sem a ferramenta necessária para ele desenvolver o seu trabalho, a sua rotina, porque eu estou aqui fazendo uma coisa e eu não consigo ir lá ver agora. De maneira alguma. Isso precisa ser muito bem desenhado, tá? Esses graus de prioridade precisam ser levantados, traçado um planejamento ali de atendimento
e dar continuidade a esse tratamento do SLA, tá ok? Pessoal, se eu estiver falando muito rápido ou muito tecniquez, vocês me interrompam, por favor, tá? Pode interromper. Falando um pouquinho agora da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, o número dela é a 13.709 de 2022, tá? Ela foi promulgada justamente para proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo, tá? Essa lei versa sobre o tratamento de dados pessoais expostos em meio físico ou digital. Leonardo, o que isso significa? Significa que, se eu tiver uma empresa que eu não tenho sistema, por exemplo, e eu faço uma fichinha do meu cliente lá e guardo na gavetinha, isso é um tratamento de dados. Eu estou coletando dados do meu titular, do meu cliente, do meu paciente, enfim, e estou armazenando esses dados, seja ele físico, que é a fichinha, ou digital, que é um sistema, um banco de dados, um arquivo PDF, uma planilha. Então, esse tipo de tratamento também faz parte da adequação da LGPD, feito por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, e engloba um amplo conjunto de operações efetuadas em meios manuais e digitais. É justamente o que eu acabei de dizer. O tratamento pode iniciar no meio físico e partir para o meio digital. Eu tenho uma parte que é feito hoje no meio físico e tem uma parte que é meio digital. Então, eu tenho um tratamento misto, que é meio físico e meio digital. Isso também faz parte do campo de visão da LGPD. Leonardo, eu já me fizeram uma pergunta outro dia, numa consultoria. Eu tenho um arquivo aqui que tem mais de 100, de 10 mil fichas aqui de pessoas falecidas. Era uma clínica muito grande aqui. A LGPD, quando existem pessoas que já faleceram, isso não se enquadra na LGPD, tá? Porém, tem uma informação muito importante. Se é um hospital e é um prontuário médico, eu preciso guardar esse prontuário, mesmo que a pessoa faleceu, por 20 anos, conforme a lei do prontuário. Tá? Então, nesse meio tempo, pode ter uma ação judicial em que a empresa, o parente da pessoa que faleceu pode vir no hospital procurar por esses dados que está movendo uma ação, ou contra o médico, ou enfim, precisa desse prontuário, então esse prontuário tem que estar íntegro lá, tá? Por que eu falo isso? Porque muita gente pensa que a pessoa faleceu, eu posso jogar o papel fora. Não é bem assim. Eu preciso entender a temporalidade, o tempo de guarda de cada documento, porque cada documento existe uma temporalidade. Por quanto tempo eu tenho que guardar esse documento? Mesmo se a pessoa faleceu ou ela não faleceu. Então, eu preciso guardar alguns tipos de dados por um certo tempo, tá? Então, por isso é muito importante. Mas a LGPD, nesse momento, não se aplica a pessoas falecidas e nem aos meios jornalísticos, tá ok? Porém, existem outras leis que embasam o tempo de guarda desses documentos, certo? O que é um dado pessoal? O dado pessoal é a informação relacionada diretamente à pessoa natural, identificada ou identificável. É um nome, é um RG, é um CPF, é um e-mail, é o teu celular. Então, tudo que eu identifico a pessoa é um dado pessoal, tá? Leonardo, mas tem outra categoria, dado sensível? Sim, dentro da LGPD tem algumas classificações, algumas categorias de dados, tá? O segunda categoria é o dado pessoal sensível, onde dados sobre origem racial, etnia, convicção religiosa, biometria facial, a vida sexual da pessoa. Então, isso é tratado como dado sensível. Ou seja, eu fui lá numa clínica fazer um reparo de uma cirurgia que eu fiz.
eu tenho um prontuário da pessoa, então eu tenho um dado sensível descrito ali. Então, eu preciso ter uma forma de tratamento bem mais ampla, bem mais rigorosa, porque às vezes eu tenho um paciente que é menor de idade. Quando eu atendo um paciente de menor idade, eu preciso do quê? Da autorização do maior de idade, no caso, o pai ou a mãe. Como que a LGPD trata isso? Através do consentimento. Eu estou dando consentimento para aquele médico tratar essas informações do meu filho. Ah, Leonardo, meu filho está na escolinha, eu cheguei lá para fazer a rematrícula. Como que a LGPD vê isso? Eu preciso ter um consentimento nesse momento. Por quê? A escola está tratando uma massa de dados do seu filho muito grande. A vida do seu filho, muitas informações, está ali dentro do sistema da escola. E se vazar essas informações? Imagina só os dados do seu filho de 4 anos que está na escola sendo publicado numa dark web aí. E aí? Porque muitas vezes hoje o teu filho já tem CPF, já tem RG. Então, é muito perigoso isso. Então, eu acho que nós precisamos ter um cuidado com os dados que nós fornecemos hoje. Imagina só você pegar o teu celular que está bloqueado hoje, você desbloqueia e dá o seu celular para um estranho mexer. Você vai se sentir confortável? Duvido que alguém vai se sentir confortável. Por quê? A tua vida muitas vezes está aqui dentro. Então, você está compartilhando uma informação com uma pessoa que você nunca viu na vida. Mesma coisa é LGPD. Então, nós temos que ter esse cuidado de fornecer esses dados quando vamos executar uma compra, vamos no médico, tentar descobrir o porquê que está coletando aquela informação, por quanto tempo ela vai ficar armazenada. Não, eu quero uma revisão dos meus dados, é direito do titular. Então, hoje, o titular tem 10 direitos ali, portabilidade, atualização dos dados, enfim, eu tenho esse direito e ele tem que estar estabelecido. Como que eu posso solicitar isso? Geralmente, a empresa que está coletando os dados tem um portal e vai ter um canal de requisição do titular lá, onde ele vai fazer a solicitação que ele deseja. É uma portabilidade, uma revogação de consentimento. Eu quero revogar, não quero que vocês tratem mais meus dados. Então, a pessoa vai entrar, eles vão receber essa revogação, essa solicitação de revogação e vão dar continuidade e alguém, ou o DPO, vai ter que responder para você, como titular de dados, que você foi atendido perante a sua solicitação. Tá ok? Agora começamos a entrar num tema bem preocupante. Será que a minha empresa está segura? Algum dia, vocês, empresários aqui da rede, já parou para pensar e fazer essa pergunta literalmente para vocês mesmos? Aonde estão armazenados os dados da minha empresa? Ah, Leonardo, eu uso o meu sistema em cloud, é na nuvem, está seguro, está lá com a empresa que eu contratei. Não é bem assim. A empresa que você contratou, me corrige se eu estiver errado, Michele, ela tem a responsabilidade de, claro, contratual, está tudo com aditivo contratual ali, que ela tem responsabilidade do serviço que ela está te prestando. Só que cabe eu, como empresa, perguntar para o meu fornecedor de software aonde os dados estão armazenados. Será que esse país que esses dados estão armazenados lá possui uma lei de proteção de dados equivalente ao Brasil? Ou não? Está aqui no Brasil? Beleza, tem a LGPD que me ampara. Será que a minha empresa está segura? Hoje, muitas vezes, as empresas procuram servidores em países com um custo-benefício melhor. Então, Virgínia, Ohio, isso é frequente, tá? E, geralmente, esses países não têm uma lei de proteção de dados equivalente ao Brasil. A União Europeia tem o GDPR, ok.
Por favor, Michele. E assim, né? É, essa questão dessa consultoria e de avaliação dos riscos, né, ela é muito mais crítica do que parece, porque mesmo você tendo toda essa segurança aí, um servidor e tudo, o time trabalha com essas informações. E hoje a nossa comunicação, ela não acontece só via protocolo, entre empresas, ela acontece pelo WhatsApp, ela acontece por e-mails que são abertos, né? Enfim, e se alguma dessas informações vazar de uma maneira e aquele cliente ou aquele colaborador se sentir... e às vezes, gente, a gente lida com todo tipo de pessoa, então, do mesmo jeito que ele pode se sentir realmente lesado, ele também pode criar uma situação diante de uma exposição de um dado, né? E as multas são altíssimas nesse aspecto. Isso ainda, apesar de já estar no Brasil há algum tempo, isso para muitas empresas ainda é novo. A empresa acha que está muito longe da realidade dela. Mas, na verdade, um contato com o cliente, um pedido de formulário que a gente manda pelo WhatsApp, pedindo algumas informações, a gente pode estar fazendo errado. O nosso time pode estar mal orientado, e está pedindo dados excessivos, dados que de fato não pode pedir, ou que não precisa para a operação, e que porque está fazendo um cadastro, o pessoal já coloca tudo. Tem cadastro que você tem que colocar até religião. Então, nenhuma dessa, a empresa recebe uma multa aí, ou de 2% do faturamento, ou multa diária, inclusive, é altíssimo. Então, é que nem seguro de carro, sabe? Que a gente faz para não usar, mas precisa fazer, para ter ideia do risco que tá tendo dentro da empresa e para ver o que faz para evitar qualquer tipo de problema nesse sentido. Esse é o tipo de problema que ninguém quer ter, né? Com certeza. Né? Problema bom é problema de venda, né? Problema de multa, de cadastro é crítico, de dados sensíveis é crítico. Obrigado, Michele. Bebê Onça ergueu a mão, por favor. Sim, sim. Nós estamos num processo novo agora, e me gerou várias dúvidas. Por quê? Porque isso é algo novo para mim. E nós estamos num processo agora de um novo tipo de marketing, que é justamente o quê? A gente está coletando o maior dados possíveis, porque acho que dado é o ouro da empresa hoje, né? De qualquer empresa, os dados é o ouro do negócio. Então, nós estamos investindo agora nisso, pesado nisso, onde a gente consegue coletar para conhecer o nosso cliente, para conhecer o nosso negócio, para ver a recorrência e tudo mais. Então, nós iniciamos praticamente há 3 semanas um novo processo que a gente não utilizava, que é aquela questão de listas pelo WhatsApp mesmo. Então, eu faço coleto os dados dentro do meu sistema ele me entrega tudo. Se o cara pediu 2 vezes no mês, se o cara pediu há mais de 3 meses, há menos de 2 meses, e eu consigo direcionar uma mensagem direta para ele. Então, pessoas que pediram há mais de 3 meses, eu venho indagar elas o porquê que elas não pediram, e eu gero um desconto para ela, e nisso eu vou dar o gatilho de utilização do produto. Né? Hoje, para eu estar fazendo coletando esses dados e também distribuindo isso, eu preciso obrigatoriamente de uma liberação do cliente para isso. Vamos supor, que nem quando você entra numa página, aceita cookies, por exemplo. Seria algo bem do tipo isso? É uma dúvida minha, justamente para proteção mesmo. Porque ontem mesmo a gente teve não uma indagação de uma cliente, mas assim, uma cliente falou assim, por favor, eu peço que tire meu nome da lista. E automaticamente nós entramos na nossa planilha. Eu já pedi para o rapaz que faz isso para mim, falei, eu anoto o nome, anoto os dados dela, o número de telefone e o dado, ele vai lá na lista, na planilha e exclui o nome dela automaticamente. Mas eu quero saber assim, antes de dar esse problema, eu já dou uma solução, eu coloco um aceitar ali dela, já tenho esses dados já gravados aqui comigo, eu precisava de uma liberação. Bom, desculpa o seu nome, eu esqueci, desculpa. João Pedro. João, pode me chamar João, de João. bom, é o seguinte. Primeiramente, nós precisamos identificar qual o teu mecanismo de coleta. Leonardo, é no meu site. Se é no seu site, a gente consegue analisar, porque acredito eu, pelo que você está falando, que você coleta os leads. Você identifica as pessoas que acessaram o teu site por ali, ou você pega essa lista pelos pedidos?
Isso, não, eu pego, para falar a verdade, eu faço a captação de lead mesmo. Então, vamos supor, Beleza. desde isso daí, até pessoas que vão até o Bebê Onça, nós fizemos, por exemplo, 3 semanas de pesquisa. Então, a pessoa entrava numa Aham. pesquisa, respondia os dados que eu precisava para fazer um novo produto, e a partir disso daí, a gente captava o número de telefone da pessoa e automaticamente a gente consegue, essa captação de lead, a gente consegue a captação de informação do nosso cliente. Então, é Beleza. justamente isso. São dos dois lados, tanto no site Tá. quanto captação ali através de um link. Captação. Assim, a LGPD, ela veio não para te proibir nada. A LGPD, ela veio para orientar se tudo, exatamente o que a Michelle falou, se tudo isso que eu estou coletando é necessário para mim dar continuidade ao meu negócio. Então, um exemplo. Ah, Leonardo, eu coleto lá o nome, o telefone, o e-mail, o celular da pessoa no meu site, que é para mim captar o lead. É necessário eu coletar tudo isso? Leonardo, é necessário. Então, você tem que falar para a pessoa que está acessando o seu site, através de uma política de privacidade, o porquê que você está coletando aquelas informações, por quanto tempo ela vai ser armazenada, de que forma eu vou destruí-la após eu atingir o ciclo de vida dela. Tá? Você tem que dar transparência para o teu cliente. Por quê? Quando você vai fazer uma compra e você chega lá, tem aquele monte de informações. Olha, João, os teus dados vai ser só coletado o nome, RG. Eu vou guardar ele por 30 dias. A partir disso, eu vou destruir ele de forma digital, assim, assim, assado. Mas, se você não quer fazer parte dessa, eu vou utilizar isso como um marketing digital, justamente que é essa lista via WhatsApp que você falou que dá uma tratativa para o teu cliente, você ter um link ali na qual a pessoa ela tem o direito de revogar esse aceite que ela deu ali no teu site, você entendeu? E que esse aceite seja rigorosamente executado. Tem muitas empresas aí que a pessoa vai lá, eu desejo revogar, não quero receber, fazer parte mais dessa lista, por favor, eu quero que você me tire dessa lista, e as empresas continuam mandando, continuam ligando. Um exemplo é esse pessoal que fica ligando constantemente para a gente, incomoda o nosso dia a dia, entendeu? Então, você ter uma linha, um fluxo bem estabelecido, desde a solicitação do que o titular pediu para você até a devolução disso para ele, é muito importante, tá? Mas tem outras leis, outras bases legais que a gente pode atrelar a esse aceite do teu cliente, tá? Nem sempre o consentimento é a melhor forma, tá ok? Deu para Entendido. entender? Não, entendido. É isso mesmo, porque eu falo assim, para nós que faz parte disso, quando a gente faz um planejamento de marketing, né? O marketing muitas vezes ele não atrela aos direitos, né? Então, eu acho que isso é muito importante também, porque, por exemplo, toda a parte de marketing que a gente vai fazer, isso a gente vem desde grandes franquias, né? A gente encurta o espaço para o cliente. Então, se a gente quer um dado bem preciso, se a gente colocar mais um empecilho para ele não receber informação, mais um empecilho para ele estar, eu vou escolher se eu quero ou não, isso de forma... Ele acaba abandonando. Ele acaba, exatamente. Então, tipo assim, então eu vou embora porque tem muita pergunta, tem muito... Então, a gente tenta fazer no máximo objetivo possível, porém, a gente não coloca um empecilho para o cliente. Por exemplo, você quer receber ou não. E isso é importantíssimo, né? Esse direito de dados do cliente. Então, era mais para eu estar tirando essa dúvida mesmo, para nos resguardar, né? Nos resguardar em direito. E, João, é legal esse ponto de vista que você levantou aí agora, de muita gente pega o termo de consentimento, cata 5 páginas de termo de consentimento e joga lá. Você acha que a pessoa vai ler? A pessoa não vai ler isso, gente. Contrato de banco, né? Você tem paciência para ler tudo isso ali? Você quer comer. Você não vai ficar lendo 5 páginas para fazer um pedido de compra. Então, a consultoria, ela serve justamente para isso. João, vamos criar um consentimento por imagem. Você entendeu? Onde eu tenho um fluxo na tela ali que eu falo para a pessoa tudo que eu quero com os dados dela, como que vai ser, o que eu vou fazer.
entendeu? É algo visual. Então, por isso que entra essa parte de expertise nossa, para sugerir mecanismos, ideias, para facilitar o teu dia a dia e teu cliente não abandonar o que ele está fazendo. Não gerar porque isso pode gerar um impacto na tua empresa. Então, dependendo do que você fizer. Então, o nosso objetivo é ser extremamente focado na devolução e no que estamos propondo para o cliente, alinhado justamente à sua empresa. Tá ok? Obrigado. Camila, acho, imagina. Léo, temos 10 minutos, tá? Tá ok. Eu, na verdade, queria fazer uma pergunta que eu acho que tem a ver com essa divulgação de dados, né? Não seria aqui da empresa, da Estuco, mas eu acho que foi vazado uns dados do condomínio. Eu vou morar num apartamento que parece que vai ter uma empresa de internet que queria colocar, tipo, implantar a internet em todos os apartamentos. E aí, do nada, mandaram mensagem para mim. E aí, como a gente tem um grupo que é só os moradores, todo mundo falou assim, vocês também receberam? E provavelmente, tipo, não sei se foi o síndico ou se foi portaria, sei lá o que aconteceu. Provavelmente, tipo, vazou todos os dados dos condôminos, né? Até mesmo do meu namorado, que eu só coloquei, tipo, com nome reserva, sabe? O número reserva, caso precisasse me chamar e eu não atendesse. E chamou até mesmo ele, falando, como você é condomínio, vai ser morador do burguês, não sei o quê. Então, ele tá com uma promoção. Tem a ver isso, né? Tipo, não deveria, né? Ter vazado os dados. De maneira alguma. Isso cabe até uma notificação de incidente, tá? Você pode fazer essa solicitação através de algum advogado especialista em direito digital ou até mesmo no portal da NPD. Você tem um canal lá que você entra e faz uma notificação, você gera uma notificação de incidente com seus dados, aí isso tudo vai passar por uma análise. Mas isso aí, isso bem corriqueiro isso. O pessoal acha que tendo uma massa de dados ele pode compartilhar com quem eles acham que tem queiram compartilhar. Entendi. Obrigada. Nada. Alguém mais? Bom, mais algumas perguntinhas, algumas ideias aqui para a gente refletir se a nossa empresa está segura, né? Estamos trabalhando, o servidor sofre um ataque cibernético e tudo é criptografado. Quanto tempo a minha empresa será restabelecida? Isso é uma pergunta que todo proprietário de empresa, todo gestor é a primeira pergunta que ele faz quando acontece isso. Então, imagina só você sofreu um ataque e você fazendo essa pergunta para o teu TI. Muitas vezes eles não têm esse tipo de resposta para te dar, justamente porque não existe um planejamento estratégico, não existe uma metodologia preventiva para ele agir imediatamente sem causar impacto na empresa. Tá? Eu executo uma avaliação do meu fornecedor. O que isso significa? O background check, que é o termo dito para avaliação do meu fornecedor, 90% das empresas hoje não faz isso. Será que eu conheço aquele fornecedor ou até mesmo o colaborador que eu estou contratando e colocando ele dentro da minha empresa? Porque muitas vezes está colocando uma pessoa inadequada a executar uma determinada função dentro da sua empresa. Então, esse tipo de avaliação que a Publicode realiza, que é o background check, ele é muito importante, porque ele vai te dar uma visão do risco que esse fornecedor ou esse colaborador apresenta na contratação dele. Entendeu? Então, eu vou fazer uma análise de tudo isso e apresentar um parecer para o gestor da área ou até mesmo para o proprietário da empresa, evidenciando a reputação desse fornecedor, a reputação desse colaborador que eu estou contratando.
Então, isso é muito importante, justamente para evitar riscos, para evitar ataques cibernéticos, principalmente, tá? E vazamento de dados, tá? Multas da LGPD, é o que a Michelle disse quando ela fez o comentário, é 2% do teu faturamento por infração. E ele chega a 50 milhões de reais. Leonardo, mas você acha que vai aplicar essa multa? Eu não vou pagar para ver. Mas no canal de violações ali que eu comentei com vocês no início, já tem bastante multa pesada ali para empresas, tá? E isso está gerando bastante impacto. A NPD vai pegar no pé, eles estão se movimentando, tá? Tem fiscais para todo lado. E para orientar vocês, a NPD já traçou alguns segmentos: RH, contabilidade, escola e hospitais. São os 4 segmentos que a NPD vai atuar aí incansavelmente. Por quê? É onde está concentrada a maior massa de dados. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar. Se ficou alguma dúvida, estou à disposição de vocês. Tem meu telefone, meus contatos. Fiquem à vontade. Vai ser um imenso prazer atender vocês, orientar vocês. Tá ok? Queria agradecer a todos vocês pela atenção. Agradecer a Ellen, a Larissa, tá bom? E fico à disposição de vocês aí para perguntas. Ô, Léo, eu tenho uma pergunta. Deixa eu abrir agora o vídeo aqui. Por favor. A gente tem muito daqueles casos que acontecem onde, ao invés deles invadirem o celular, eles acabam buscando as fotos, né, da pessoa no perfil ali pelo Instagram ou pelo contato que a pessoa tem. Eu vi recentemente que acontecia isso pelo Instagram, né? A pessoa vai lá, você tem o teu contato no Instagram, você já posta foto com seu pai, com a sua mãe, né? E eles conseguem buscar esses dados e aí começar a pedir dinheiro. A gente tem algumas hashtags que no celular que você consegue digitar para ver se o seu celular foi invadido, se ele está seguro, né? Essa forma é uma forma de verificação, né? Você conseguiria falar um pouquinho mais sobre como, né, se proteger dessas ações? Comigo aconteceu 3 vezes já esse ano, gente. As pessoas acham mesmo que eu tenho dinheiro. Olha, Ellen, por incrível que pareça, eu também já aconteceu isso comigo 2 vezes. E vou além. O pessoal fez uma movimentação bancária no meu nome. Isso me causou um impacto muito grande, inclusive para minha empresa. Então, por mais que a gente cerque tudo isso, a gente se previna, meio complicado você garantir 100% que isso vai ser mitigado, você entendeu? O pessoal não vai conseguir fazer isso. Existem alguns requisitos que eu consigo até compartilhar com vocês, que nós temos uma padronização hoje para rede social, para WhatsApp, Facebook, LinkedIn, com alguns tipos de seguranças a serem aplicadas às redes sociais, tá? Primeira delas, o WhatsApp, é muito utilizada, é a checagem de 2 etapas. Então, acredito que vocês têm essa opção no WhatsApp aí, que é a checagem de duplo fator. Só que muitas vezes, Ellen, o que o pessoal está fazendo? Com a implementação da dupla checagem, eles conseguem criar novos números de telefone e eles têm uma lista geral de todos. Porque quando tem alguns aplicativos de iOS, e acontece muito no Android, que é você subir os contatos para armazenar para você não perder. Então, o Google acaba sendo um compartilhador de dados com o mundo todo. Então, o que os hackers fazem? Eles vão lá, buscam essas informações no Google, atrela ela ao meu chip, um novo número, coloca a tua foto, é onde eles começam a fazer aquele transtorno pedindo dinheiro, enfim. Então, isso foge do teu alcance já.
Porque eles criaram um universo paralelo com as ferramentas que a Google acaba fornecendo. Então, hoje, nós estamos sujeitos aí, a esses ataques cibernéticos que incomodam muito o nosso dia a dia. E um dos requisitos que você mesmo disse ali, na qual a gente orienta, é justamente a dupla checagem, manter o teu perfil do WhatsApp oculto para as pessoas que você não conhece, deixar liberado para a pessoa ver foto, nome, até o celular, e somente os contatos que você tem no seu celular, isso ajuda muito, você entendeu? E redes sociais, a mesma coisa, checagem de duplo fator, recebendo, quando a pessoa acessa, recebe um SMS ou recebe um e-mail para validar se é você mesmo. Então, é o que mais a gente orienta, pessoal. Tá? Ótimo. Léo, mais alguma pergunta para a gente finalizar? Tá tranquilo? Não? Não sei, o João deu uma ajeitada ali, tudo tranquilo, João? Depois vocês têm o Tudo certo, contato do tudo certo. Léo para poder